Então, após o Pentateuco, a gente entra nos livros históricos, porque eu já vou repetir pela terceira aula, a Bíblia não é só um livro de reteté, de revelação. A Bíblia é um livro de história. Por isso que eu fui fazer história, porque uma coisa leva a outra. A Bíblia, por exemplo, a Bíblia judaica, ela nos dá a formação de 3 grandes religiões. São 4 religiões, que é a judia, né, os judeus, porque ser judeu é um status religioso. Nós somos brasileiros, né? Mas lá eles não falam, eu sou israelita, eu sou judeu. Judeu. Então, nós somos brasileiros. Só que o judeu, ele é tão ligado à religião que ele não fala, eu sou israelita. Ele não fala a sua nacionalidade na questão territorial. Quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense. Americano eu também sou. Eu não nasci na América do Sul. Aqui na América? Isso foi até bom você perguntar. Há uma força cultural americana sobre o mundo. Há uma força estadunidense sobre o mundo. Que tudo deles é melhor. Inclusive o nome. Então, o americano, eu também sou americano. Eu não nasci na América do Sul? Não é? Então eu sou americano também. Quem nasce na Guatemala, El Salvador, também é americano, porque lá é América Central. E lá é América do Norte. O México faz parte da América do Norte. E ninguém chama o mexicano de americano. Concorda? Só um parênteses aqui pra gente. Então, é uma maneira que eles têm de impor a cultura deles. Se você observar bem, nós estamos envolvidos quase que 100% na cultura americana. Praticamente tudo. Filme, série, televisão, roupa, música. Tu já viu um país que escuta a música sem saber o que o cara está cantando? Nós. Né? Ai, que música linda, não sabe nem o que está falando, está xingando a mãe dele, o pai, os filhos, mas a harmonia é bonita, a melodia é bonita, e ele consome aquilo. Por quê? É cultural. Nós, por sermos países pobres, tá? De terceiro mundo, nós somos consumidores do que os grandes países produzem, inclusive o nono. Tá? Falei isso só para dizer que o americano, né, o estadunidense, ele dá a sua nacionalidade por uma questão de território. Quem nasce no México é o quê? Mexicano. Quem nasce na Argentina? Argentino. Né? Beleza. Quem nasce em Luxemburgo? Também não sei. Também não sei. Né? Então, o judeu que nasce na Tchecoslováquia, ele é o quê? Judeu. O judeu que nasce em Uganda, ele é o quê? Judeu. Judeu. Ele não Nasceu no Brasil? Judeu. Ele não, olha que coisa, ele não admite a nacionalidade daquele território, mas sim a nacionalidade religiosa. O povo judeu, eles não são um povo qualquer, gente. Eles não são um povo que se mistura. A religião para eles não é evangelística nem missionária. Falei para vocês, o judeu ele não é missionário. Vamos lá, vamos converter o pessoal da Zona Sul ao judaísmo. Eles não fazem isso. Não fazem isso. Eles não estão preocupados se você quer ser ou não judeu. A religião para eles é familiar. Eles seguem a tradição. Tradição de outro dia atrás? Não. Eles estão no ano 5000 e tal. Tá? O ano, por exemplo, dos juízes já era ano 2000 para eles. Já era ano 2000.
É como se fosse agora para nós no Ocidente. Então é um povo que vive a Torá, que é o Pentateuco. Vive o Talmud, que é o livro que explica a Torá. O Talmud é um livro da tradição. Nós temos livros tradicionais no Brasil? Sim ou não? Não temos, gente? Nossa, temos tantos livros, gente. Grande Sertão Veredas, nós temos Sim a Moça, nós temos até novelas tradicionais aí que falam a história do Nordeste, nós temos que conta a história da arte brasileira, temos música, temos as baquianas. Então o brasileiro, ele também tem, mas não chega nem aos pés da cultura tradicional judaica, certo? E o povo judeu, o povo hebreu, começa mesmo a se territorializar, a amar esse país, esse pedaço de terra, né, que era Canaã, a partir de Josué. Josué entra. Só que quando Josué morre, o que acontece com o povo? O povo se dispersa. Igual, por exemplo, quando entra alguém, vocês ficam assim, ó. Tá? Então, o povo se dispersou quando o líder, vira essa caixa para cá, quando o líder morreu, Josué. E aí o que Deus faz? Deus, ele relutou em dar reis ao povo de Israel. Por quê? Foi um povo que já veio de uma vida no Egito monárquica, pesada. A vida monárquica traz para os seus súditos uma série de vícios. Observe o Brasil. Nós fomos império, não fomos? De 1822 a 1889. Quase 70 anos. Durante 70 anos fomos aqui um império, governado por reis. Antes éramos colônia, também tinha rei, mas Dom João VI chega aqui em 1809. Vamos para mais antes, né? 1809 nós já éramos império. Quando ele chega aqui. Ele chega aqui com 25 mil pessoas da corte. Ele não queria morar aqui entre os pretos, entre os índios, não. Ele trouxe a corte com ele. Vou continuar reinando. Vou viver a minha Portugal aqui dentro. Para tu ver o nível de poder que o rei tem. Ele pegou 2 a 3 mil navios e trouxe 25 mil pessoas para cá. Por que você acha que em 50 anos o centro do Rio de Janeiro virou um pedaço da Europa? Porque o povo queria morar como se fosse na Europa. Certo? Então, Deus, ele relutou em consagrar reis, em coroar reis. Porque aconteceu justamente o que Deus temia. O rei ia ficar soberbo, ia ficar vaidoso. Aconteceu isso com todos eles. Todos, sem exceção. Me diga um rei que não vacilou em Israel. Teve uns que vacilaram menos. Agora teve uns que vacilaram 100%. Saul vacilou 100%. Saul foi o primeiro rei consagrado. Saul foi o primeiro rei ungido. E o que ele fez? Foi se encontrar com uma feiticeira. E ao invés de pedir conselhos ao profeta, foi a uma feiticeira pedir conselhos. E ali ele perde a sua unção. Mas o que eu vou falar hoje não é dos reis, vou falar dos juízes. Então Deus, ao invés de eleger reis, elege juízes. E esse período de juízes durou entre 350 e 400 anos. Não foi um período qualquer não, gente. Olha como a história de Israel ela é grandiosa. O Brasil tem quantos anos de descoberta? 518 anos. Né? Lembra lá do Titio Cabral, que chegou aí? É? Então, 1500. Nós temos 2018, 518 anos de descobrimento. Só esse período de juízes demorou quase 400 anos. Guerra comendo solto. Qual era o arqui-inimigo de Israel? Qual era o povo? O arqui-inimigo, o principal inimigo nessa época?
Os meus não, os filisteus. Tá? Vamos ler. O livro de Juízes. Isso aconteceu em 1350 a.C. Esse livro trata da demonstração de bênçãos pela obediência e o castigo pela apostasia conforme a promessa. Eu falei que era apostasia semana passada. O que é? Vocês estão fracos, hein, gente? Se eu fosse professor, eu ia dar zero para todo mundo. Vocês não anotam. Vocês não estão vendo como faz falta? Apóstata. O que é apóstata? Apóstata é aquela pessoa que se desvia da fé. De maneira grosseira, sai da presença de Deus. Seria isso. Capítulo 2, versículo 16. E levantou-se o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojavam. Então, os juízes foram escolhidos por Deus. Não foram homens escolhidos pelo povo. Deus que escolhia esses juízes. Para quê? Para organizar um povo apóstata. Quando Josué morre e eles entram em Canaã, né, estão já em Canaã, eles vão se encontrar lá com os amorreus, jebuseus, com os hititas, filisteus, um povo que já morava ali. Eles vão ter contato com prostitutas. O povo de Israel não tinha contato. A prostituição era muito grande, porque ou a mulher, ou ela tinha marido e possuía filhos com ele, ou ela era escrava, ou para ela sobreviver ela tinha que ser prostituta, porque mulher e uma barata valia a mesma coisa. Ainda hoje nós estamos vendo mulheres aí buscando o seu direito contra opressores. Então, homem que bate mulher, a cada 1 minuto uma mulher estuprada no Brasil. Então, a mulher não valia nada, tá? As mulheres de Israel, as prostitutas, vão se adentrando no povo de Israel, vão se misturando. Os homens de Israel vão se misturando com as mulheres dos outros povos, com os cananeus, tá? Prostituição. Quando o homem israelita copulava com aquela mulher, ele já automaticamente estava fora, estava em pecado. Deus abortava aquele homem. É o que aconteceu com Davi. Davi se deitou com Jezabel, pecou, Deus não quis mais papo com ele. Então estava acontecendo isso. Isso é apostasia. Você entendeu? Então o livro de Juízes, ele trata justamente disso. Deus levanta homens para acabar com o pecado de Israel. Deu certo para uns, não deu certo para outros. Porém, tampouco deram ouvido aos juízes. Olha aí. Antes se... Lê lá, gente. Levantou-se o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os despojavam. Vamos lá. Porém, tampouco deram ouvidos. Vê se não se parece com os dias de hoje. Minha mãe hoje aqui só faltou implorar as pessoas. Irmãos, vocês têm que dar o dízimo. A pessoa vem para ser adorada e para ela receber, né? Ó, Senhor, eu quero isso. Então Deus tem que prestar culto a você. É o contrário. Nós estamos aqui para prestar culto a Deus. É o contrário. Você vem aqui para adorar. Por isso que Deus, ele fala, Deus procura verdadeiros adoradores. Então Deus chega, hoje serei adorado. Aí Deus desce. Quando desce, tem um montão de gente pedindo, querendo ser adorado também. Deus, vou sair daqui. Fazer o que aqui? Você entendeu? E olha o que está escrito no versículo 17. Porém, tampouco deram ouvidos aos juízes. Então os juízes chegaram para colocar ordem na casa. O que a Bíblia diz? Não quiseram saber dos juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa, rápido, se desviaram do caminho por onde andaram, seus pais em obediência aos mandamentos do Senhor, e eles assim não fizeram. Então quando a gente vai ler Juízes, a gente passa batido, que é um livro pequeno, a gente já está cansado de ler aquela história toda, aí geralmente vai pulando, né? Mas o livro de Juízes, ele é muito importante. Próximo. O livro de Juízes, ele vai mostrar para a gente que eles eram, na sua maioria, homens honrados, homens capacitados, de boa família e irrepreensíveis. Tá certo? Então são eles, Otoniel, que era da tribo de Judá. Aí depois, se você quiser, você pode copiar, está em Juízes 1, para lá. Eude,
da tribo de Benjamim, tá? Sangar, a Bíblia não fala qual era a sua tribo. Débora, que era da tribo de Efraim, mas junto com Débora tinha um outro juiz. Qual era o nome dele? Baraque. Que Baraque era o general, só que ele era covardão. E Débora ia na frente profetizando. E ela profetiza há 40 anos. Ela que profetiza a morte de Císera. Lembra de Císera? Um comandante assassino que queria destruir Israel. Baraque falou: não, o exército deles é muito maior, nós não vamos não. Onde já se viu um juiz ficar com medo de enfrentar o exército inimigo? Aí ela falou: não, pode ir. Aí ele falou: eu só vou se você for. Tá bom. Débora foi na frente da batalha. Sabe o que é isso? Vocês mais jovens, que vão pegar muita discussão, aprendam o seguinte: quando alguém falar que a Bíblia é machista, você bate o pé e fala: não, senhor, a Bíblia não é machista. A sociedade é machista, porque até uma mulher foi juiz de Israel. Tá? Débora, tá certo? E Baraque. Os judeus não concordam que Débora seja juíza, porque eles também não aprovam mulheres à liderança, então eles chamam de Baraque. Mas pela Bíblia, Débora foi, tá? Gideão, lembra de Gideão? Quem foi Gideão? Hoje vocês vão falar, vamos? Deus falou para ele: pega o povo e vai enfrentar os midianitas. Ele falou: não temos número suficiente para isso, pega 32 mil homens. Aí ele vai. Aí Deus chega para ele e fala assim: tem muita gente. Nunca viu essa história, Rio? Poxa, nossa, hein? 300 de Gideão? Os 300 de Gideão. Você entendeu? Então está provado que vocês assistem culto, mas não prestam atenção. Tá certo? Lá na frente vocês vão precisar da palavra. E se vocês não memorizarem a palavra, vocês vão ser crentes frágeis, que qualquer coisinha se quebra. Tá? Então Gideão com 300 homens nos dá uma história épica. Lembra que eu falei da história épica? É uma das histórias épicas da Bíblia. Ele com 300 homens, eu não lembro o número agora dos midianitas, mas era quase 100 mil homens. Eles rodeiam a cidade e Deus manda eles levarem um jarro, um cântaro, uma buzina e uma tocha, tá? E Deus arma uma estratégia ali: quebra-se o cântaro, joga no chão, tá? Levantam a tocha e assopram um chofar. E aí eles entram em conflito interno e se matam, certo? Isso é tremendo. Então Gideão foi muito forte. Os que estão em vermelho são os mais importantes, tá? Tolá, Jair, Jefité, Ibzan, Elon, Abdon e o 12º, que na contagem dos judeus, 2 rabinos, os juízes só vão até Sansão. Então Sansão foi o último juiz rabínico, ou seja, que os judeus acreditam. Mas e Eli e Samuel? Eli e Samuel eram da tribo de Levi e foram separados para sacerdote. Deus já estava trocando os juízes e já estava pensando em trazer reis para Israel. Agora Sansão, passa aí. Sansão, lembra do Sansão? Sansão vocês conhecem, né? Vocês conhecem, né? Sansão, aquele que cortou o cabelinho, né? Vocês conhecem. Então, Sansão, ele não era só um homem forte que Deus escolheu. Vou escolher um homem forte para ficar matando os... Não, Sansão era um juiz. E o engraçado que sempre que um juiz ele era separado desde novo. O homem separado na Bíblia tinha um nome específico, tá? Um adjetivo. Todo juiz deveria ser o quê? Nazireu. E o que quer dizer Nazireu? Não podia comer certas comidas, bebidas. Certo. Não podia cortar o cabelo. Oi? No nosso caso, nós não poderíamos ser Nazireu. Nem eu, nem Marcelo, nem Ronaldo. Podia tacar de boa. Não podia, no caso aí, só o sacerdote, né? O sacerdote. Eles não podiam, mas os juízes não sei. Os juízes aí não sei. Mas o sacerdote, eu sei que não podia tocar em morto.
Agora, Jesus quebra isso, né? Vamos brincar aqui de Bíblia. Jesus tocou em morto? Sim. Hã? Mas ele já chamou algum morto de morto? Para ele não é morto, para ele dorme. Levanta. Jesus é top, né? A viúva de Naim. Jesus está andando, aí ele passa, está vendo como é que chama? Cortejo fúnebre. O que está acontecendo lá? Ah, o filho único daquela viúva. Chama ele lá, quero falar com ela. Aí todo mundo fala, ué, mas você vai tocar no morto? Pô, levanta e anda. Fazer igual o Lucas. Levanta e anda. O morto levantou e assentou-se. A Bíblia fala que ele, lá na pedra com Lázaro, sai para fora. Só que Lázaro já foi o contrário, saiu correndo, igual doido para lá. Tá? Mas Sansão, ele vacilou. Qual foi o erro de Sansão? Ele deixou de ser um homem separado. O crente, ele tem que ser um nazireu. Não um nazireu como um judeu, mas um nazireu espiritual. Separado. As coisas que você vê tem que ser diferenciadas. Existe. Então, o que isso tem a ver com o que eu estou falando de Juízes? Eram homens capacitados desde a infância, separados desde a infância. Tu chega para o jovem hoje e fala para ele a necessidade dele estudar, ele acha que você é retardado. Ele acha que o pai é algum retardado. Pô, só manda eu estudar, tá na hora de descansar. Que descansar o quê, vagabundo? Tu tinha que estar trabalhando. Então a juventude hoje só pensa em futilidade, só pensa em aparecer para os amiguinhos, para as amiguinhas, quer estar bem na foto. Meu amigo, vou dizer uma coisa, quando o papai e mamãe morrer, tu vai ficar feio na foto. Tá achando que é bonito ser feio? Não. A Bíblia fala, capítulo 12 de Eclesiastes, é isso? Lembra-te do teu Criador, é isso mesmo, pastor Mano? Me ajuda. Aí a memória já faltando. Capítulo 12, versículo 1 de Eclesiastes. Lembra das coisas de Deus. Lembra. Para você, quando crescer, fazer toda a diferença. Eu, por exemplo, o diferencial da minha vida foi a bagagem que eu trouxe da minha juventude, quando eu estava fora da igreja. Foi o que me salvou praticamente. Porque eu vivia uma coisa que toda a minha cultura mental falava contra. Então eu me prostituía, e eu ali naquele momento, o Espírito falando, você é pecador, você vai para o inferno, você não nasceu para isso, e pá, era uma loucura. O Espírito Santo só fala com a pessoa, a palavra, como é que o Espírito Santo vai falar contigo? O Espírito Santo não é corpóreo. O Espírito Santo é uma presença. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava. As pessoas estão querendo que Deus se materialize e resolva os problemas. Quer ver? Por que as pessoas gostam de imagens? Porque ela precisa daquela figura tátil, aquela figura icônica, ou seja, que eu possa ver, tocar, criar um espectro dela nas minhas rezas, para aquilo poder ter poder na minha fé. Agora, como é que eu vou criar um espectro de Jesus aqui? Fala para mim. Como que eu vou criar? Se eu nunca vi a cara dele. Então Deus, ele fala o seguinte, a única maneira de você acreditar, crer que eu estou aqui, é lendo a minha palavra, meu amigo. Se você não ler, não adianta. Ser separado é ser diferente em tudo. Irmãos, eu vivi e vivo até hoje uma vida, queira eu ou não, de ser separado. Mas, se nós não formos nazireus, nós não conseguimos alcançar o coração de Deus. Geralmente, observe, quem é nazireu alcança mais o coração de Deus. Quem é tipo maluco? João Batista, tipo maluco. O cara morava no deserto, se vestia com roupa de camelo, com pele de camelo. Quem é maluco, irmão, de morar num lugar de 60 graus positivos com pele de camelo, irmão? João Batista usava
Pele de camelo, meu amigo. Ah, mas ele deve ter uma dieta saudável. O hálito deve ser aquele hálito mentolado, né? Não, ele comia gafanhoto. Tava assim, o gafanhoto. Pá, peguei, miserável. Delícia. Vamos pra cá, vamos orar, pessoal. O pessoal olha, que cara maluco é esse? Nazireu. Separado. Ele que anunciou a chegada de Jesus. Herodes achava que ele era maluco. Herodias achava que ele era maluco. Salomé achava que ele era maluco. Era nazireu. Jesus fala para ele: nascido de mulher, não houve nem haverá maior do que você. Ou seja, ninguém na terra, nascido de mulher, foi maior que ele. O cara era maluco. Nazireu. Passa aí. O livro de Juízes, ele não tem um autor definido. Provavelmente foi Samuel que escreveu. Mostra a idolatria e a desobediência dos hebreus. Os juízes eram escolhidos por Deus por sua força, moral e fidelidade a Deus. Pacificavam e administravam as tribos entre si. Observe, quando Josué morre, não era mais um povo unido. As tribos se separam. E as tribos tinham problemas internos umas com as outras. Eu já expliquei isso para vocês na história do judaísmo, que mais para frente, depois de Roboão, vem Davi, vem Salomão, vem Roboão, logo depois as tribos se dividem em quantas? 2. Se tornam o reino de Judá e o reino de Israel. Essa divisão foi o que eu expliquei muito bem para vocês. Vai chamar a atenção dos babilônicos. Lembra dos babilônios? E eles falam entre si, os judeus estão em guerra entre si, vamos invadir. E aí a Babilônia invade Israel e escraviza o povo. Por quê? Porque luta interna, guerra de vaidade. Os juízes não deram jeito, os reis não deram jeito, o povo continuava. É igual a igreja hoje de Jesus, igual os crentes hoje. O 12º juiz, Sansão, libertou Israel do jugo filisteu depois de 40 anos. Tá? E esse período de juízes vai de Josué, da morte dele, até a coroação de Saul. Próximo. Volta lá, deixa lá atrás. Vamos lá, vamos falar de Samuel. Volta mais um. Ok. Eli e Samuel. Então, eu falei para você que pelo Torá, que pelo Talmud, somente 12 juízes os judeus têm como verdadeiros. Mas Eli, quem foi Eli? E ele é da descendência, estou acabando já, gente, da descendência direta de Arão. E quando ele assume, ele fecha os olhos para um problema grave no tabernáculo. Os filhos dele, que trabalhavam com ele, eles usavam as oferendas, as gorduras que eram levadas ao templo para seus próprios fins, faziam festas. Eles prostituíam com as mulheres que iam prestar culto no tabernáculo. No dia de sacrificar, eles aproveitavam aquele momento e a Bíblia não diz se era consensual ou não, mas eles se prostituíam com as mulheres dentro do templo. O que era para Eli fazer? Como sacerdote, como nazireu, o que era para ele fazer? Expulsá-los, dar uma correção, dar um supapo na cara de um, do outro, ou não é? Só que ele não fez isso, ele deixou correr solto. E aí Deus permite a chegada de Samuel. Samuel mora na igreja desde novo, desde os seus 6, 7 anos de idade, e começa a crescer ali. Deus já estava preparando a troca de Eli por Samuel. Muito bem, só que Deus não se agrada de Ofni e Finéias. Eli era muito gordão, já tinha 90 e poucos anos de idade, e ele estava sentado na frente do templo quando ele ouviu falar que os filisteus estavam invadindo Israel. Só que nessa invasão, Ofni e Finéias são mortos, assassinados. E aí um benjaminita, um das tribos de Benjamim, vai lá e dá a notícia para ele. Lógico, o pai, ele se assustou, só que ele perdeu o controle da cadeira, caiu e seu ventre se abriu, morreu.
Mas por quê? Ele deixou de ser um nazireu quando aceitou o pecado dos filhos. Não era mais um separado. E aí a maldição entrou. Aí os filhos morrem. Quando a nora, uma das mulheres dos filhos, fica sabendo que eles morreram e que o profeta também morreu, o que acontece com ela? O filho nasce. Sim, ela estava grávida, ela morre e conseguem tirar o filho. E aí dão o nome do filho de Icabode. Icabô, que quer dizer Deus me esqueceu. Ó, o nome do cara é o Deus me esqueceu. Igual Jacó, lá vai o enganador. Por isso que Deus troca o nome de Jacó, lá vai o enganador. Ô enganador, vem cá enganador, vem cá enganador. Aí Deus pergunta, qual é o seu nome? Enganador. Não, teu nome não é mais esse, teu nome agora vai ser Israel. Deus é tão maravilhoso que transforma um cara de enganador para Israel. Tá certo? Vamos lá. E aí Samuel assume. Quando Samuel assume, a Bíblia fica 20 anos sem falar nada sobre ele. E quando retorna a falar dele, ele já é um grande profeta, porém novo, com 30 anos de idade, 35 anos. Ele já era um grande profeta, um ícone em Israel com 30 e poucos anos de idade. Aí eu te pergunto, me dê duas características que os mais antigos não respondem. Duas características de Samuel. Vai, Esther. Sair, ungiu Saul. Ele ungiu Saul. Ele que... Oi? Ele que ungiu Saul. Foi com ele que a arca de aliança, da aliança volta. Tá? Ele que vai lá nas montanhas profetizar. E a história dele é muito bonita. Depois que Samuel morre, a linhagem profética de profetas vem Natã, depois vai caindo, porque o povo se dispersa. Saul. Vamos lá, uma característica de Saul. Vamos lá, gente. Vai, Marcelo, sua vez. Foi sogro de Davi. Foi sogro de Davi. Foi ele que emprestou a armadura para Davi lutar. Davi usava a harpa para expulsar os demônios dele. Foi ele que foi, falei aqui no começo, foi ele que foi na feiticeira, na